A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E no programa dessa semana você vai ver o evento de lançamento do livro O Enigma de Sofia, de autoria da professora Marlene Teodoro Polito. O advogado Marcos Tavares Leite, comentando o projeto de lei que foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, que fortalece o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A advogada especialista em direito digital Cristina Sleiman, falando sobre a política de privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o general da reserva, engenheiro civil e ex-comandante das tropas da ONU no Haiti e no Congo, general Santos Cruz. Fique conosco. Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei vindo do Senado Federal que melhora o ambiente para o PRONAMP, melhora condições e dá um pouco mais de segurança às micro e pequenas empresas que conseguiram algum recurso através do PRONAMP. Por conta dessa alteração, agora as empresas não são obrigadas, nos contratos fechados até 31 de dezembro de 2021, a manter aquele quantitativo do nível de emprego, considerando dificuldades que ocorreram naquele ano, mas para novos contratos ainda deverão manter esse quantitativo. Além disso, autoriza o governo federal a aportar, a aumentar recursos dentro do Fundo Garantidor de Operações, de forma que mais recursos, portanto, estariam ou poderão estar disponíveis às empresas que conseguirem aderir ao PRONAMP. Por outro lado, ela ainda amplia o rol de empresas que pode optar, levando também para as médias empresas, assim entendidas aquelas que faturam até 300 milhões de reais por ano. Portanto, o PRONAMP, ou essa alteração do projeto de lei vindo do Senado, aprovado na Câmara, que agora retorna ao Senado por conta de algumas alterações, ela procura trazer uma maior garantia e segurança às empresas que não conseguiram manter os níveis quantitativos de emprego em 2021 e, portanto, ficavam ameaçadas de ter cancelado ou o vencimento antecipado de parcelas relativas ao PRONAMP. Todavia, ainda existe um problema sério. É o efetivo acesso das empresas a essa fonte de financiamento, a esse financiamento diferenciado que procura estimular a atividade de microempresas e empresas de pequeno porte, que dispense, é ratificado inclusive nesse projeto de lei aprovado agora, dispensa a obtenção, a obrigatoriedade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, de fundo de garantia e tantas outras. Então seria mecanismo para estimular a atividade, principalmente da micro e da pequena empresa, formalidade dessas empresas, gerar fluxo de caixa, ampliação da atividade, ampliação da empresa e ampliação do nível de emprego. O problema, repetimos, é o acesso a isso. Efetivamente, instituições financeiras não estão concedendo esse tipo de linha de crédito. Quem mais necessita, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, não estão acessando ao PRONAMP, não conseguem recursos do PRONAMP nessas condições diferenciadas. Assim, é necessário também, ao lado disso, mecanismos de controle, de fiscalização, de comunicação, que permitam que a microempresa, a empresa de pequeno porte, tenha acesso a isso, não tenha que se sujeitar às regras não previstas em lei ou em orientações e até exigências das instituições bancárias. É isso que pretende o PRONAMP, é para isso que ele foi feito. E assim o SINP vai trabalhar
arduamente, a exemplo do que fez para a derrubada do veto ao HELP, que permitiu a recuperação tributária das microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples. Nós vamos trabalhar para que haja o acesso direto ao Pronamp, para que realmente esse programa atenda a quem necessita, a micro e a pequena empresa, maior geradora de emprego e renda do Brasil. No último dia 7 de abril foi realizado em uma livraria da capital paulista o evento de lançamento do livro O Enigma de Sofia, de autoria da professora Marlene Teodoro Polito. A narrativa, temperada com sutis pitadas de humor, tem como pano de fundo as profundas transformações econômicas e sociais dos anos 60 e acompanha as consequências dessas mudanças nos dias atuais. O Enigma de Sofia é um passeio pelos anos 1960, 1970, a respeito de um vilarejo que recebeu muitos imigrantes e que, de repente, se vê abalado por uma série de crimes. Então, o Enigma de Sofia reside exatamente nesse emaranhado de fatos. Parabéns, Marlene, estou louca para ler, já li um trechinho, já vi que tem a chegada de um circo, que acampa num terreno baldio de uma cidade do interior. É minha história, de repente é minha história, porque eu vou me ver muito aqui, né? Eu sou geração anos 60. Tanto o Polito quanto ela chegaram a me telefonar para conversar um pouquinho sobre algumas questões envolvendo a justiça criminal. O livro tem coisa de polícia, tem coisa de crime, vale a pena. O livro pode ser adquirido pelo site amazon.com.br e em livrarias especializadas. Não deixe de comprar. Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente falando sobre LGPD. Hoje o nosso assunto será política de privacidade. E quais são os principais pontos? Então vamos lá. Primeiro, você tem que identificar quem é o agente responsável pelo tratamento, portanto, a empresa responsável pela coleta de dados e qualquer outro tratamento a ser aplicado. Neste caso, estamos falando do controlador. Além disso, você vai precisar informar. Esse levantamento que eu acabei de falar para vocês tem que dar transparência para o titular. Afinal, a política de privacidade é o documento jurídico pelo qual nós conseguimos exercer ou colocar em prática o princípio da transparência. Então, vamos informar quais dados são coletados, para quais finalidades e quais as bases legais. Aí, no ponto seguinte, você vai colocar também, informar o titular sobre os seus direitos. Quais são os seus direitos? Isso mesmo, tem que elencar na própria política de privacidade. Eles estão previstos no artigo 18º da LGPD, ok? Então, fique atento, pegue item por item e mencione esses direitos na política de privacidade. O passo seguinte, você deverá informar o titular como ele poderá exercer esses direitos. Você pode criar um e-mail, portanto, privacidade@empresa.com.br, estou apenas dando um exemplo. Para outros tipos, dependendo, da atuação do seu comércio, às vezes é até recomendado que se utilize alguma ferramenta que auxilie, como por exemplo um formulário para que o titular preencha e faça sua requisição. Fique atento e busque todas essas informações para inseri-las na sua política de privacidade. Até mais! A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é Santos Cruz, general da reserva, engenheiro civil, ex-comandante das tropas da ONU no Haiti e no Congo. É um prazer tê-lo conosco. Bem, muito obrigado pelo convite. O senhor é um homem que passou pelo governo, que tem uma experiência acumulada gigantesca. Qual a sua avaliação do momento atual que o Brasil atravessa? O Brasil, nesse momento, está numa dificuldade política, está num momento ruim político, né? Na véspera de uma eleição importantíssima. O Brasil está preso numa armadilha entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, né? Qual a sua avaliação desse quadro? Como sair disso, se é que dá para sair? Qual o aprofundamento disso? Esse quadro ele pode ser rompido pela união de todos aqueles que desejam se livrar dessa armadilha do ex-presidente e do atual presidente. E como sair disso? Com a união total de todos aqueles que representam a alternativa e toda essa união apresentar para a nossa sociedade uma dupla, um presidente, um vice-presidente, que mude o perfil da nossa prática política. Nós estamos numa prática política de coisas espetaculares, de demagogia, de show, né? E nós temos que partir para um trabalho sério, um comportamento respeitoso entre as pessoas, entre as instituições, entre as diferenças políticas, né? E daí recuperar o respeito, o prestígio do Brasil no exterior, o respeito interno no trato entre as pessoas e as instituições. Então, tem que ter uma apresentação à sociedade de uma alternativa. Qual a sua avaliação em relação às instituições? Temos risco de rompimento institucional? Nós temos... Qual a sua avaliação? Não vejo esse risco. Eu vejo um desgaste muito grande das instituições, que não é de hoje, já faz algum tempo. Isso foi agravado nos últimos 3 anos. As instituições como o Ministério das Relações Exteriores, como agora o Ministério da Educação, com todo esse escândalo aí, como foi o Ministério da Saúde. Então, as instituições elas estão sofrendo um desgaste muito grande pela falta de concepção de que democracia é o aperfeiçoamento institucional. O rompimento ou o uso da imagem das Forças Armadas, como é que o senhor vê isso? As Forças Armadas são instituições, Exército, Marinha, Aeronáutica, que têm um relacionamento de confiança muito forte com a sociedade. Sem dúvida. Mas, mesmo assim, elas estão sendo vítimas de um comportamento completamente anormal do presidente da República, que tenta transferir o conceito das Forças Armadas para o Executivo, como se as Forças Armadas estivessem engajadas numa sustentação política de governo. As Forças Armadas elas cumprem o seu papel previsto na Constituição. E um presidente que, apesar de ter um passado, um tempo pequeno no Exército, ele não apresenta nenhuma característica militar, mas tenta transmitir essa imagem, essa ligação, para tentar iludir a sociedade e o próprio Congresso Nacional. Nesse cenário todo, como é que o senhor analisa a expectativa futura? Ou seja, como avançar nesse quadro? Como eu falei, todos os representantes de uma alternativa que não seja essa alternativa polarizada do ex-presidente com o atual presidente, todos precisam se unir e apresentar à sociedade mais uma opção. Essa opção é a saída para se livrar dessa armadilha de polarização. E aí tem que ter a recuperação do respeito, a recuperação do exemplo, a recuperação da valorização das instituições, largar a economia populista, não ser populista na economia,
reduzir a desigualdade social, porque não tem saída, o Brasil não pode mais conviver com a imoralidade da desigualdade social que nós temos. 2 medidas básicas precisam ser tomadas, que são a reeleição, acabar com a reeleição no Brasil, que está deformando todo o comportamento político, e com o foro privilegiado, que é um dos pontos que favorece a ousadia da corrupção. O senhor vê isso como viável, a curto prazo, médio prazo? Perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Um presidente que se comprometa, logo no início do mandato, tomar essas 2 providências, né? Com o apoio popular da eleição, a legitimidade da eleição e o Congresso Nacional aprovar, né? Os representantes do povo aprovarem o fim da reeleição e o fim do foro privilegiado. Como é que o senhor vê essas eleições, este ano? Essas eleições, elas são extremamente importantes, né? E é porque elas estão exatamente baseadas numa polarização, onde os 2 candidatos fazem questão de manter essa polarização, porque um alimenta o outro. Estão trabalhando como se um fosse cabo eleitoral do outro, para que os 2 permaneçam isolados na ponta. E é uma eleição que a expectativa é de não haver debate dos nossos problemas. Uma eleição baseada em xingamento, baseada em fake news, baseado em shows espetaculares e, inclusive, com um candidato já falando em não participar de debate, quando o Brasil está precisando debater os seus problemas e resolver os seus problemas, e não resolver o problema pessoal nem partidário. Quando se trata do tema fake news, hoje o Brasil inteiro, nas mais variadas áreas, está preocupado com fake news. Qual a sua avaliação desse fake news? Hoje é por acaso, é profissional, é institucionalizado? Qual a sua análise? Isso aí é planejado, isso aí não é por acaso. Isso é uma técnica, né? Ela já vem de longe. Essa técnica é a técnica que foi utilizada em todos os regimes autoritários e consagrada nos piores momentos do comunismo, né? Ela é uma técnica que pega a divisão social, onde eu divido a sociedade em 2 grupos, o amigo e o inimigo, onde, a partir daí, eu facilito a manipulação da opinião pública, porque eu tenho só 2 grupos para manipular, quem não é amigo é inimigo. Eu uso a fake news para o assassinato de reputações e para manipular a população. Eu estimulo com essa fake news, o culto à personalidade, os mitos, né, e as personalidades. E, por último, eu faço o aparelhamento das instituições. Isso é uma técnica muito simples, utilizada em diversos locais, tanto pela direita como pela esquerda, mas consagrada basicamente nos regimes totalitários. O volume de fake news, qualquer um que pegar o seu telefone celular vai encontrar uma quantidade imensa de notícias falsas. Então, a desinformação ela é proposital. Isso aí tem que combater usando a legislação. Não tem que mexer na liberdade de expressão. Tem que usar a legislação existente, usar o Código Penal para responsabilizar. Mas a liberdade de expressão é que mostra que tem um fake news e que ela tem que ser combatida. E tem que ser combatido com a legislação existente. Existe legislação para isso. Agora, tem que aperfeiçoar, são recursos técnicos de investigação e de comprovação, de autoria, etc. Isso é uma coisa. Agora, a legislação já existe. É a legislação da difamação, da calúnia, né, que está previsto no Código Penal. Como é que o senhor analisa a responsabilização da classe política? Olha, no mundo inteiro sempre houve um baixo nível de responsabilização da classe política. E é muito raro haver consequência para a omissão ou para a decisão errada. Todo governo erra e acerta. Claro. Então, não se pode exigir de um governo 100% de acerto, mas tem que haver muito mais responsabilização. Por exemplo, medidas que saiam da legislação, elas têm que ser vistas com responsabilização pessoal
Por quê? Porque senão são tomadas medidas irresponsáveis e depois as consequências ficam para a sociedade, fica para o país. Aquelas medidas econômicas absurdas, elas vão para o CPF Brasil, no nosso caso, é onde todo mundo paga a conta nos próximos 10 anos. Então, tem que haver responsabilização, Congresso, Judiciário, sociedade, né? Os mecanismos de fiscalização têm que atuar. O senhor vê alguma evolução nesse quadro ou vê um retrocesso no momento atual? Nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito ruim, porque o fanatismo ele está tendo uma influência muito grande no comportamento da sociedade, das pessoas, e da política em geral. E também nós estamos vivendo um momento ruim da democracia, que começou lá atrás com o mensalão, que destruiu o ambiente democrático, porque a independência dos poderes ela é fundamental na democracia. E quando um poder compra o outro através de qualquer método de corrupção, você destrói um dos princípios da democracia, que é a independência dos poderes. E isso aí se aperfeiçoou e hoje o tal do orçamento secreto é um aperfeiçoamento do mensalão, é um mensalão de última geração, podia dizer um mensalão 4.0. Isso significa que a democracia está fragilizada? Fragilizada no Brasil e ela precisa se fortalecer. Se fortalece como? Através do processo eleitoral, exigindo que os candidatos apresentem seus programas, né? Respeitando quem a população eleger, e essa pessoa tem que respeitar a população. O presidente não pode ser vulgar, não pode ser mentiroso, não pode ser covarde, não pode ser corrupto. Então, é dessa forma que tem que recuperar a nossa democracia. Um presidente que dê exemplo, que mostre para a sociedade como que é o respeito entre as pessoas, respeitar o seu oponente político, né? Então tem que mudar o nosso ambiente, tem que sofrer uma mudança. Corremos risco de não ter eleições esse ano? Não, nenhum. Usando a urna eletrônica normalmente? Uma urna eletrônica que, como todo processo, pode ter os seus aperfeiçoamentos, claro, mas que não tem nenhum caso comprovado de fraude. Inclusive, a eleição 19 vezes da família do presidente, são 19 eleições. Sim. Com esse sistema. É uma prova de que nunca houve alguma ideia de fraudar a eleição. O nosso presidente e os filhos, que são todos políticos, os três mais velhos são políticos, a eleição deles foi respeitada, eles foram todos eleitos legitimamente por 19 vezes. O senhor possivelmente será candidato a deputado federal por Brasília. Isto é real ou é uma torcida? Eu estou filiado ao partido Podemos, com o domicílio eleitoral em Brasília, e eu estou conversando com o partido aí para ver em qual posição que eu vou entrar nessa disputa eleitoral. Mas isso aí vai ser decidido bem breve. Nós queremos agradecer muito a sua participação, chegamos ao final do nosso tempo, agradecer pelos esclarecimentos da sua experiência, desejar pleno êxito na sua caminhada. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!